D, E, F, G, H, I, J, L. Voltamos agora para nossa primeira aula. A primeira aula de hoje, ela é no livro de português. No livro de português, página 87 até a página 89. Já separem os livros de vocês. O meu, ó, já está aqui, certo? E a gente tem aí na página 87, leitura de texto. Então, vocês vão fazer a leitura do texto que tem aqui, que é um chat aí, uma conversa entre algumas pessoas. E aqui embaixo a gente vai ter o vocabulário. Tem a palavra conteúdo, examinar, habitual, ocorrido e retrucar. Então, vocês vão fazer a leitura do texto, a leitura do vocabulário, porque vocês sabem que é muito importante para que a gente faça o estudo de vocabulário e o estudo do texto, certo? Terminando aqui a página, depois que vocês fizerem, né, a leitura da página 87, a gente passa para a página 88. Na página 88 é o estudo do vocabulário. Então, por isso que eu digo que é importante que vocês façam a leitura do vocabulário também. Na primeira questão, ela diz assim: complete as frases com os sinônimos das palavras do quadro. Então, a gente tem a palavra conteúdo, examinar, habitual, ocorrido e retrucar, que são as palavras que tem lá no vocabulário. Então, vocês vão dizer qual é o sinônimo. Lembrando que sinônimo é uma palavra que tem um sentido parecido, um sentido igual. Então, se vocês forem lá no significado da palavrinha, no estudo do vocabulário, vai ter a palavra ou vai ter uma bem próxima a ela, certo? Então, vocês têm que fazer a leitura do vocabulário. Então, vocês vão completar as frases com os sinônimos, que são palavras diferentes, mas que vão ter um significado parecido. Segunda questão, escreva as frases com as palavras a seguir. Então, vocês vão criar frases com as palavras habitual, ocorrido e retrucar, certo? Ah, tia, eu não sei o que significa essas palavras. Vai no vocabulário, é importante ir no vocabulário, tá? Terceira questão, em qual das frases a palavra em destaque foi empregada corretamente? Então, a gente tem 4 frases e apenas uma a palavra está empregada da forma correta. As outras estão de forma incorreta, certo? Então, vocês vão procurar a que está correta e vai assinalar só uma. Quarta questão. Encontre no diagrama palavras trabalhadas no texto. Então, vocês vão procurar no diagrama, são 5 palavrinhas que a gente trabalhou no texto e no vocabulário, certo? Terminando a página 88, a gente passa para a página 89, que é onde começa o estudo do texto. Primeira questão. Quem está conversando? O que essas pessoas fazem? Então, vocês vão dizer primeiro quem é que está conversando, qual o nome dessas pessoas. Aí, depois, vocês vão responder o que essas pessoas são ou fazem. O que é que elas estão fazendo ali? O que é que está envolvendo ali nessa conversa delas? Segunda questão. Sobre o que elas estão falando? Aí, vocês vão dizer o assunto. Ah, elas estão falando sobre um bolo. Então, vocês vão lá e botem. Mas eu não estou falando de bolo, não, tá? É um exemplo. Então, vocês vão dizer qual é o assunto. Terceira questão. Em que horário do dia você acredita que elas estão conversando? Vocês vão dizer se elas estão conversando de manhã, de tarde ou de noite. Aí coloca aí. Aí, como você deduziu isso? Como é que você chegou a essa conclusão que elas estão conversando nesse horário aí? Tá certo? Quarta questão. Que meio de comunicação elas utilizaram para conversar? Então, elas utilizaram um meio de comunicação. Qual é esse? Internet, televisão, rádio. Usem aí a inteligência de vocês, decifrem qual é esse meio de comunicação. Quinta questão. Em sua opinião, por que as meninas utilizaram uma maneira diferente de escrita das palavras? Ele está falando da abreviação. Ah, tia, por exemplo, de vez de escrever a palavra porque, elas escrevem PQ. Em vez de dizer a palavra não, ela só escreve o N com tio. Um N com um tio em cima. E assim sucessivamente. Então, vocês vão dizer por que elas utilizam essa maneira aí, certo? Sexta e última questão diz assim: identifique 3 trechos da conversa nos quais algumas palavras foram escritas de maneira diferente da habitual, da normal que a gente tem, que a gente conhece. E reescreva-as na forma padrão. Por exemplo, elas escreveram porque assim. Só que não é assim que se escreve, é porque. Elas escreveram não assim, é não. Então, vocês vão procurar no
texto, 3 trechos que vão ter dessa forma aqui e vão reescrever eles assim, tá certo? Trocando a forma informal que eles utilizaram pela forma formal, que é a forma que a gente conhece, certo? Então aqui a gente finaliza a nossa atividade de português, respondam e daqui a pouco a gente volta para fazer a correção e também para a próxima atividade. Então esperando vocês lá no grupo mandarem as fotos da atividade, tá certo? Beijo!